Não tenha medo em ler as questões do Enem. Mesmo que você esteja lendo só para passar o tempo ou para ver o que ela está falando, dê uma chance. Na maioria das vezes são questões fáceis, certo? Observe essa daqui. Questão 171 do Caderno Azul do Enem 2022. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar esta média. No quadro, estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais deste ano. Tem cada resultado aqui. E aí fala: o quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. Aqui você percebe que nessa tabela tem os jogos que cada um fizeram as pontuações, certo? Bom, e aí diz: o jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é quanto? Aqui tem uma questão que você percebe que fala de média, tem a análise de uma tabela, e aí é uma estatística bem simples de ser resolvida. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala sobre média, o que a gente está falando? A gente está falando, e aqui eu vou falar da maneira com a fórmula, mas você não precisa se preocupar aqui. Quando eu tenho uma média de algum valor, eu sei que eu somei uma quantidade de valores e dividi por essa mesma quantidade, certo? Sendo assim, o que a gente tem aqui a partir dessa ideia? Aqui eu estou falando da parte teórica da estatística, mas se a gente for pensar nessa questão, qual é a média que ele quer atingir? A média que ele quer atingir é de 18 pontos. Ok. Então, para eu atingir essa média de 18 pontos, eu preciso de um somatório da quantidade da quantidade de pontos, e aí vem uma parte interessante que é: e essa quantidade é quanto? Essa quantidade de jogos que eu vou fazer é quanto? São 5 jogos. Opa, e aí você olha, pronto, bom, eu não sei o somatório, mas eu sei a quantidade, eu sei a média. Então, eu preciso ter um somatório de quanto? É só você pensar nas equações, ó. O 5 está dividindo, ele passa multiplicando, ficando 18 vezes 5 igual ao somatório. Portanto, 18 vezes 5 é quanto? 18 vezes 5 é 90, igual ao somatório. Ou seja, o que é que a gente tem aqui? O total de pontos que eu devo ter para que eu consiga atingir uma média de 18 pontos é 90 pontos. Bom, aí você olha assim e fala: ok, tudo certo. Porém, a única coisa que eu preciso saber aqui é: o jogador que tiver mais pontos nesses 4 jogos é o jogador que consegue ter esse total de 90, certo? Se você for malandro nessa questão, essa ideia que eu acabei de fazer, eu não precisava. Por quê? Porque eu só precisava saber o jogador que tiver mais pontos até o 4º jogo é o jogador que consegue atingir a pontuação necessária para que ele seja o melhor jogador da temporada. É só lógica, certo? Se um jogador ele faz 30 pontos e o outro jogador faz 20 pontos, quem é que tem mais chance de atingir 50 pontos, por exemplo? É o jogador que fez 30 pontos. Então, o jogador que tiver a maior pontuação desses 5 aqui é a nossa resposta. E está feito a nossa ideia, certo? É somente isso que você deve analisar, perfeito? Então, a gente só precisa fazer somas aqui. Fazer soma uma atrás da outra, certo? E aí, como é soma, é tranquilo de ser resolvido. Bom, eu vou começar a fazer algumas somas aqui para a gente analisar algumas informações. Ó, essa primeira vai dar quanto? 12 mais 25 dá 37. 37 mais 20, 57. 57 mais 20, aqui vai dar
77. Ok. Vamos lá. Deixa eu arrumar essas informações aqui. Eu vou apagar essas informações, tá certo? Foi questão só de você analisar, perfeito? E aí, para que não fique algo de decoreba, para que você saiba de onde apareceram as informações e você use essas informações para questões que possam aparecer novamente, questões posteriores, tá certo? Então, vamos analisar mais uma. 12 mais 12, 24. 24 mais 27 dá quanto? 24 mais 27 dá 51. 51 mais 20 dá 71. Essa aqui já foi pro saco, perdeu. 14 mais 14, 28. 28 mais 26. Ó, pulei o 17, daqui a pouco a gente volta nele. 28 mais 26 dá 54. 54 mais 17 dá quanto? Fazer a conta. 54 mais 17. 1 vai 1, 71. Opa, bateu em 71 também. Então, ó, foi pro saco também. 15 mais 18 dá 33. 33 mais 21 dá 54. 54 mais 21 dá 75. Foi pro saco também. 22 mais 15, 37. 37 mais 23, 60. 60 mais 15, 75. Foi pro saco também. Então, ó, o jogador que tem a maior chance, ou seja, ele tem de tirar menos pontos do que os outros, para ele atingir a pontuação necessária, onde a média dele vai ser de 18 pontos, certo? Que aí, se você pensar naquele cálculo que eu fiz, ele está mais próximo de atingir os 90 pontos no está. Pronto, isso é lógica. Se você soma esses valores e pensa, esse jogador tem mais pontos, então ele precisa tirar menos pontos no último jogo para que ele consiga ser o melhor jogador. Então, isso está totalmente correto, é a letra A, perfeito? É uma análise simples que você só tem esse cuidado e acabou a questão, perfeito? Até a próxima e compartilhe, inscreva-se, faça todo aquele processo, ajude a gente. Muito obrigado e tchau!